Fala torcedor, fala torcedora, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Deixa seu like, ajude muito, ajude por favor o nosso canal a chegar a pelo menos 15 mil inscritos. Tá rolando aí umas conversas com o influenciador do futebol baiano, o Barbaço, falou que o Bahia carrega sozinho o Nordeste. Você concorda que o esquadrão carrega sozinho o futebol nordestino? Lembrando que o estado da Bahia é maior do que outros estados. Por exemplo, o estado da Bahia tem 16 milhões contra 9 milhões de Pernambuco, contra alguns milhões, 10 milhões do estado do Ceará, talvez, não sei muito bem. Mas será que o futebol nordestino, sem um Bahia, é algo ruim? Um Bahia é algo melhor. Lembrando que o Bahia não está na Copa do Nordeste e não é a primeira vez que o Bahia não está na Copa do Nordeste. Mas veja aí o que o Barbaço falou. Deixa seu like, se inscreva, admira o trabalho do Barbaço, mas talvez ele falou algo que não deveria muito. Porque o Bahia, sim, o Bahia carregando o futebol nordestino, isso é muito pesado. Mas vou fazer a minha análise, mas veja aí o que o Barbaço falou. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva. Vamos ver aí o que ele falou, se você concorda ou não, vou dar minha opinião sobre isso. Evidente como não existe Copa do Nordeste sem Sport Clube Bahia. E este discurso não é um apelo para o Bahia poder jogar a competição. Ano passado o Bahia foi campeão utilizando o time reserva do começo até o fim, ganhando na final no agregado, superando o Ceará e Fortaleza, que ainda estavam na Série A nas quartas e na semi. Mas os números mostram. A Copa do Nordeste no ano passado já teve um calendário confuso, dividindo as atenções ali com o brasileiro. Esse ano esse fator também foi importante para a Copa do Nordeste perder força. Mas o fator principal foi a ausência não só do Bahia, como a ausência da torcida do Bahia. A gente está falando sobre força, a gente está falando sobre tradição, a gente está falando sobre engajamento, a gente está falando sobre grandeza de verdade, né, em termos concretos. Até aqui tivemos nessa Copa do Nordeste, nessa fase inicial de grupo, 50 jogos. Juntando 50 jogos, tivemos um público pagante total de 110 mil pessoas. Ano passado, apenas na primeira fase, com 4 partidas, o Bahia colocou um público pagante de 106 mil pessoas. Exatamente, você não ouviu errado, o Bahia colocou um público pagante de 106 mil pessoas. Tá? O Bahia é o time que carrega o futebol nordestino nas costas. Sempre foi assim, cara. Clube dos 13, tinha os 12 grandes, virou Clube dos 13 porque tinha um nordestino descarado, que é o Sport Clube Bahia, que se acostumou a estar sempre brigando pelo topo, ganhou o Brasileiro de 59, na década de 60 foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, chegou e foi campeão de novo em 88, chegou à semifinal em 90, se habituou a estar brigando no topo com os outros grandes e por isso se desassociou da realidade do futebol nordestino e tornou-se relevante dentro de um âmbito nacional e até internacional. Esse é o Sport Clube Bahia, fale o que for, conteste o que for, chore o que for, Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória da Bahia, o grande clube do Nordeste no futebol brasileiro é o Sport Clube Bahia. Não tem nenhuma dificuldade. Como você viu aí, o Barbaço falou que o Bahia carrega a equipe do Nordeste nas costas. Será que o Bahia realmente carregou ou está carregando o Nordeste nas costas? Vamos parar para pensar um pouco. Questão de mídia, né? O engajamento da torcida do Bahia aumentou muito nesses últimos anos. Muitos torcedores vão dizer que quando o Bahia caiu para a Série C também aumentou bastante, mas o Grupo City chegou no Bahia em 2023 e o elenco do Bahia da atual está desde 2024 que chegou. Jean, Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, o Juba já estava, chegou em 2023, mas é o mesmo elenco, a metade do elenco está no Bahia. E o que é que o esquadrão, né, conseguiu? Não seria ideal o Barbaço se preocupar com os investimentos errados do Grupo City, que na minha humilde opinião, que o Grupo City ele não está fazendo um bom trabalho em alguns momentos. É lógico que o Grupo City tirou o Bahia da lama, sim, tirou, que o Bahia não vai mais brigar para uma Série B, nunca mais, correto? O Bahia não vai mais ter aquela preocupação de dívidas, correto? O Bahia não vai ter mais aquela preocupação de jogador bom no Bahia, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo pegar. Nunca vai ter, porque o Bahia, só nesse ano, teve um investimento de 114 milhões. Seria mais ideal o torcedor do Tricolor de Aço, que eu admiro muito, que enche os estádios, que não é torcedor de moda, é um torcedor raiz. O torcedor do Bahia é que cobra, o torcedor do Bahia é que valha. Agora contra o Santos, contra a equipe do Remo, o torcedor do Bahia vaiou e com toda certeza. E é inadmissível o Bahia estar fora da Sul-Americana, Libertadores, Copa do Nordeste por causa da regularização, né, da CBF, da forma regular, né, dos padrões regulares da CBF que tirou o Bahia,
porque os clubes do Nordeste que tiver na Sul-Americana, na Copa do Libertadores, não vai participar da Copa do Nordeste, que eu acho muito errado. Então o Bahia na Copa do Nordeste dá um ego maior, dá um charme maior. O Bahia sim, Copa do Nordeste, fica uma coisa meio perdida, mas não quer dizer que o Bahia leva o Nordeste sozinho nas costas, porque o Bahia não está só na Série A, tem o Vitória, e o Vitória e Bahia, nesse exato momento, são os representantes do futebol nordestino. E esse próprio Bahia, que tem 114 milhões, perdeu 2 vezes para um clube que está lutando para a Série B, que é o Remo. O Bahia levou de 7 gols, o Bahia levou 7 gols do Remo, 4-1 em Belém, no futebol Campeonato Brasileiro, no dia 22 de março, e 22 de março, 23 de março, perdeu para o Remo na Copa do Brasil por 3-1 em plena Fonte Nova. Então praticamente o Bahia está fora da fase de mata-mata da Copa do Brasil. Poderá ganhar? Sim, poderá, mas seria ideal o Barbaço, que eu admiro muito, que é um grande influenciador aqui do futebol nordestino, ele precisa se focar mais nos investimentos do Grupo City, porque o Grupo City está de palhaçada. O Grupo City não contrata bons jogadores, contrata jogadores médios. E esse Bahia de hoje é uma decepção. Pelo investimento, pelo entrosamento, pelo o treinador, que para mim é bom treinador, mas está mexendo em algumas peças. Então seria ideal o Barbaço se preocupar mais com o investimento do Grupo City. E esquecer de dizer que o Bahia leva o Nordeste nas costas. Por mais que o estado da Bahia, por mais que Salvador seja a maior capital do Nordeste, o Bahia não vive sozinho no Nordeste. O Bahia tem Fortaleza, tem Ceará, tem Sport, tem Náutico, tem Santa Cruz, tem CRB, tem Vitória. Então, nesse exato momento, os únicos clubes da Série A que representam o Nordeste é a dupla Bavi. E o Vitória, com orçamento menor, está jogando mais bola do que o Bahia. Queira que quem gosta, que não gosta. Então está na hora de o Bahia vestir a sandália da humildade, o Grupo City sentir o que é realmente Bahia, trazer bons jogadores, porque na verdade o Grupo City ele está fazendo aquele trabalho mediano. Então muitos torcedores, alguns estão gostando, alguns não. Então a maioria do torcedor do Bahia talvez nem queira mais assistir jogo na Fonte Nova, mas hoje o Bahia pega o São Paulo lá no estádio do Morumbi e tem uma possibilidade de empatar, de ganhar, porque o Bahia também já ganhou, mas em contrapartida levar o Nordeste nas costas sozinho é muito provável, porque o Nordeste é muito grande. Se fosse assim, em 2015, o Sport Clube do Recife foi o único representante sozinho na Série A e levou o Nordeste sozinho também? Será? Bem, o Sport não é só o Nordeste, o Sport não é só em Recife, o Sport também é uma das torcidas mais chatas que também engaja ali, assim como Vitória, assim como Ceará, assim como Fortaleza e assim como Náutico, Santa Cruz, que para mim são as 7 maiores torcidas do Bahia. Eu tô aqui com a camisa do Bahia, mas de contrapartida, o que o Barbaço falou, eu discordo dele, porque o Bahia não está levando só o Nordeste nas costas sozinho. Nesse exato momento tem o Vitória, que representa o Nordeste. Tem os outros clubes que estão na Série A também, e a Copa do Nordeste representa isso. A Copa do Nordeste sem o Bahia fica um pouco xoxo. A Copa do Nordeste com o Bahia eleva mais pela tradição, pela torcida, e mostra que o papel do Bahia é muito grande no futebol nordestino. Agora, dizer que o Bahia leva o futebol do Nordeste sozinho nas costas, eu acho que é muito exagero do influenciador Barbaço, que eu tenho muita admiração, que um dia eu posso conhecer. Se você concorda, comente aí embaixo, se inscreva e apoie o nosso canal aí. Até mais.